Elaine Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Vamos trabalhar o gorro do tigre. Você vai precisar de fio laranja e preto com agulha Clover 4,5 milímetros. O laranja que eu estou usando tem a cor 00332. Nós vamos trabalhar usando o fio inicial laranja. Faço a volta de linha no dedo, puxo o fio, laço, uma corrente, 2, 3, laço, agulha. Temos aqui o primeiro ponto. Dentro da alça, nós vamos fazer mais 10 pontos, ficando com um total de 11 pontos para este início. Então, 11 pontos altos dentro desta alça, formando a primeira carreira. Feito 11 pontos, puxo o fio, fechando o círculo. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Vamos passar para a cor preto. Nós vamos pegar o fio preto e passar dentro da alça. Ajusto, faço uma corrente. Na base, um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto baixo. Puxo novamente, ajustando certo. Temos aqui 2 pontos baixos. No ponto seguinte, um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto baixo. No próximo, repetindo. Nós vamos trabalhar assim até o final da carreira. 2 pontos para cada ponto de base. Chegamos ao primeiro ponto, introduzo a agulha, desse jeito, pego o fio laranja, passo por dentro desta laçada, desse jeito, já sai com o fio laranja. Nós vamos deixar o preto aqui, e faço 1, 2, 3 correntes, laço na base, no mesmo lugar que saímos com o fio laranja, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto apenas, laço no próximo, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. No próximo, um ponto apenas. No próximo, repetindo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Trabalhe assim até o final. Chegando ao final da carreira, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Passo para o fio preto, faço uma corrente, ajusto laranja, na base um ponto baixo, no mesmo lugar outro ponto baixo. Deixo o fio laranja, você sempre vai deixar o fio que não está trabalhando. No ponto seguinte, um ponto apenas, no próximo um ponto apenas. E no ponto à frente, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Você tem 2 pontos entre os aumentos. Então, primeiro, segundo. E no terceiro, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E trabalhe desta forma até o final. Chegando ao final, no primeiro ponto feito, introduzo a agulha, puxo o fio laranja por dentro das alças e faço 1, 2, 3 correntes. Laço no mesmo ponto, um ponto alto. Laço a agulha no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vamos trabalhar um total de 10 pontos, desse jeito. Para cada ponto de base, um ponto alto. 10 vezes.
Trabalhamos os 10 pontos, laço agulha, no 11º ponto, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço agulha, você tem aqui o segundo aumento, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, repetindo. Agora, você vai fazer mais 2 aumentos, sempre no 11º ponto, igual nós fizemos para este. Nós trabalhamos aqui um aumento no início, 10 pontos no 11º, um aumento, faça mais 10, um aumento e repetir mais uma vez, ficando com um total de 48 pontos nesta carreira, sendo então 4 aumentos. Observe, chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Puxo o fio preto, faço uma corrente, vamos deixar o fio laranja. No primeiro ponto, introduzo a agulha, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Temos o primeiro aumento. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, segundo, vamos fazer um total de 11 pontos baixos, desse jeito. Fizemos aqui o primeiro aumento, trabalhamos 11 pontos baixos. No 12º ponto, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Temos o segundo aumento. Nós vamos repetir mais 2 aumentos da mesma maneira. Faço 11 pontos baixos, no 12º, o aumento, mais 2 vezes. Então, vamos ficar com 52 pontos nesta carreira. Chegando ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com um ponto baixíssimo, já puxando aqui o fio laranja por dentro da última alça. Deixo o preto, 1, 2, 3 correntes, laço. No ponto seguinte, um ponto alto, laço. No ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, repetindo. A partir desta carreira, nós vamos trabalhar sem aumentos, somente mantendo os pontos que nós temos na base. 52 pontos altos nesta carreira. E vamos sempre intercalar o laranja e o preto. Finalizou a carreira de laranja, passa para o fio preto, sempre desta maneira. Nós vamos fazer um total de 15 carreiras, sendo que a última carreira será em laranja. Observem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a 7ª carreira. Ponto sobre ponto, sem aumento nenhum, até o final, dessa maneira. Chegando ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, pego o fio preto, passo por dentro da alça, faça uma corrente na base, um ponto baixo, somente um ponto. No ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e continuo. Estamos iniciando a 8ª carreira. Nós vamos fazer um total de 14 carreiras, desse jeito. A 15ª carreira será feito em laranja, pra gente finalizar a nossa peça. Então, serão um total de 15 carreiras, sendo que a última será feita em laranja. Chegamos ao final, temos aqui a 15ª carreira em laranja, na terceira corrente fecho com ponto baixíssimo. Olha, eu cortei o fio preto, você vai arrematar ele aqui na carreira de preto. Observem como fica a troca de cores por dentro da peça. Se você quiser arrematar carreira por carreira, também pode, mas não há necessidade. Não fica feio, aparece bem pouquinho.
Então, aqui nós vamos fazer as orelhas, exatamente como nós fizemos para a girafa e para a porquinha. 1, 2 correntes, laço no ponto seguinte, meio ponto alto e trabalhe exatamente como nós fizemos para a girafinha, com os 12 pontos. Gorrinho pronto, vai ficar assim. O tapa-orelhas com a última carreira em pontos baixos, você vai fazer todo em laranja, como eu fiz aqui. Nós vamos iniciar fazendo as orelhas, trabalhando 2 iguais. Faço a volta de linha no dedo usando a cor preto. Puxo o fio, laço, 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha. Dentro da alça formada, um ponto alto, temos o segundo ponto, terceiro, quarto. Vamos trabalhar um total de 10 pontos aqui dentro. Feito 10 pontos, vamos puxar bem. Faça 1, 2, na terceira corrente, introduzo a agulha, feche com ponto baixíssimo. Nós vamos cortar o fio preto e passar para o fio laranja. Desse jeito. Puxei, faço aqui uma corrente no primeiro ponto da base, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Puxo as pontas. No ponto seguinte, ele fica bem escondidinho. Um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. E vamos trabalhar desse jeito até o final. Chegando ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e continuo. Para cada ponto da base, um ponto baixo apenas. Até o final. Chegando ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito. Já cortei o fio deixando para a costura. Ó, arrematei com um ponto baixíssimo. A orelha vai ficar assim, curvadinha. Você vai trabalhar a outra exatamente igual. Para fazer os olhos e as bochechas, nós vamos usar o fio branco. Nós vamos iniciar os olhos. Faço a volta de linha no dedo. Puxo a alça, 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, no mesmo lugar, um ponto alto, laço no mesmo lugar, repetindo. Nós vamos trabalhar um total de 10 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais, desse jeito. Feito 10 pontos altos, vamos puxar para fechar o centro, puxe bem. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Trabalhamos aqui os 10 pontos, puxo a alça central para fechar. Introduzo a agulha na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Você já vai cortar o fio, deixando, ó, para a aplicação. Eu deixo um pedaço para aplicar o olhinho. Faça o outro exatamente igual. Para fazer as bochechas, use agulha 4 milímetros. Usando branco, faço a volta de linha no dedo, puxo o fio, laço, uma corrente, dentro da alça, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. Vamos puxar a alça
fechando, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo, uma corrente na base, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. E vamos repetir até o final. 2 pontos para cada ponto de base. E o último ponto, 1, 2. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto seguinte, um pontinho apenas. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto, e continuo, assim até o final. Chegando ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto apenas, no próximo, um pontinho apenas. E no ponto à frente, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto, e vou continuar. 2 pontos entre cada aumento, um ponto, no próximo, um ponto. E no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Assim até o final. Cheguei ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo, já cortei o fio deixando para aplicação. Faça a outra exatamente igual. Nós vamos trabalhar o nariz em preto, vamos começar fazendo 1, 2, 3, 4 correntes. Uma para subir, volto na segunda corrente a partir da agulha, um ponto baixo na próxima, um ponto baixo na próxima, repetindo, na última corrente, um ponto baixo. Temos aqui 4 pontos baixos. Uma corrente, ó, na base do primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, segundo, no próximo, terceiro, e no último, o 4º ponto. Viro a peça. Faço uma corrente, puxo o primeiro ponto, puxo o segundo, laço, passo por dentro. No próximo, puxo o primeiro, puxo o segundo, laço, passo por dentro. Viro, faço uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora nós vamos descer na lateral. No cantinho aqui, um ponto baixo. No ponto baixo à frente, um ponto baixo. Nesse cantinho da base onde nós iniciamos, faço um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E continuo entre os pontos, um ponto baixo. No cantinho de novo, ó, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E vou seguir até chegar onde nós iniciamos ali a carreira em pontos baixos, ó. Último ponto, introduzo a agulha no primeiro ponto baixo feito e fecho com ponto baixíssimo. Ele vai ficar desta maneira, ó, meio triangular. Observem como será a montagem, a distribuição e a montagem do nosso tigre. Primeiro nós vamos aplicar as bochechas, depois o nariz, depois os olhos, e os botões você já pode aplicar antes de aplicar a base dos olhos. Então costure o botão aqui dentro, no centro, ou pode colocar de ladinho, assim, se você quiser esta parte maior, você vai colocar do seu jeito. Primeira coisa que a gente faz é dobrar, ó. Dobre desse jeito, bem certinho, ó, esse aqui, de um lado e do outro. Achamos o pontinho do centro e já delimite ele.
Delimitamos aqui a parte central do nosso gorro. E agora nós vamos aplicar as bochechas. Use o pontinho da delimitação como ponto de referência para a aplicação das bochechas. Observe. Seguindo ele, ó, você tem as bochechas sobre a última carreira de pontos altos. Esta carreira de pontos baixos é a que vai sobrar. Então, nós vamos aplicar assim. Eu sempre gosto de pôr na mesa, deixar o gorrinho fixo, para que a aplicação fique sempre certinha. Desse jeito. Nós vamos pegando os pontinhos da base do gorro e pegando o fio da bochecha. Prendeu? Aí você pode levantar e seguir circulando. E fazer a mesma coisa para o outro lado. Bem encostadinha, assim, ó. Você vai costurar ela bem encostadinha uma na outra. As bochechas aplicadas, agora sobre elas, desse jeito, bem em cima mesmo, nós vamos aplicar o nariz. Aplicamos o nariz, agora você vai entrar com a agulha embaixo e sair lá na frente, no branco, ó. Desse jeito, pra gente fazer o bigode. Ó, subimos. Lá na frente, no laranja, desça com a agulha, formando primeiro o bigode. Observem, vou subir na lateral novamente, ó. Puxo um pouquinho e desço do lado do último bigode feito. E puxo. Subo na lateral, um pouquinho do lado desse último feito, ó. E vou lá pra baixo. E puxo formando o terceiro bigode. Bigode pronto, faço a mesma coisa para o outro lado. Os olhinhos, ó, você vai aplicar centralizando com o nariz, ó. Centralizou com o narizinho, aí você vai aplicar passando por essa carreira de preto, ó. Use como referência, mais próximo um do outro desse jeito. A face do tigre está pronta, observem como ficou. Agora nós vamos aplicar as orelhas. Para aplicar as orelhinhas, observem, ó, o fiozinho está saindo aqui, prenda na segunda carreira de preto, ó, com o gorro dobrado sempre. Ó, já saio aqui no gorrinho, na orelhinha, preso. Agora nós vamos aplicar um pedacinho pra cá e um pedacinho pra cá. Então, vamos iniciar, ó. Puxo o fio na metade, mais ou menos, do ponto, no segundo ponto. Viro. Sempre que você for aplicar a orelha, você vira e prenda nos pontinhos de trás para que ela fique em pé. Isso facilita. Qualquer bichinho que a gente vai aplicar, a gente vai fazer isso. No sapinho, quando aplica o olho, você vai fazer a mesma coisa. Agora subindo um pedacinho para metade deste ponto. Ó. Viro e termino aqui a voltinha. A orelha fica bem armadinha quando a criança coloca o gorrinho na cabeça. Ó. Pegou o pontinho, arremato na parte de trás ou dentro do gorro. Faço a mesma coisa do outro lado. O gorrinho pronto vai ficar assim. Aplique as tranças usando preto e laranja. Metade de preto e metade de laranja.